já ouviu. Primeiro Samuel, capítulo 10. Primeiro Samuel, capítulo 10, o versículo 1. Vamos ver? Então tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça e o beijou e disse: porventura não te ungiu o Senhor por capitão sobre a sua herança? Eu vou repetir novamente o versículo 1. Então tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça e beijou e disse: porventura não te ungiu o Senhor por capitão sobre a sua herança? Pai, é no santo nome do Senhor Jesus que nós louvamos e glorificamos por essa oportunidade, por essa grande oportunidade, porque amanhã não nos pertence, mas hoje temos o privilégio de poder entrarmos nessa casa de oração e ouvir a sua palavra. E essa palavra, ela fortalece o nosso espírito, ela alimenta o nosso espírito, traz o vigor espiritual e nos equilibra em tua presença. E é isso que precisamos, ser equilibrado em tua presença, estar firme em tua presença, porque firme em tua presença vamos continuar a jornada a qual o Senhor nos propôs. Pai amado, enquanto o ministro cura, liberta, restaura, faz estremecer o coração dessa pessoa, para que essa pessoa veja o poder do Espírito Santo agindo na vida dele, na vida dela. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém? Irmãos, eu queria trazer sua mente aqui para essa mensagem. E não importa quantas pessoas tem, o que importa é que você ouça, porque uma palavra pode mudar sua vida, seu coração, seus pensamentos. Uma palavra pode mudar uma ideia sua que você tem, que talvez não é a certa. Uma palavra pode trazer uma resposta do que o seu sonho, aquilo que está dentro do seu coração, que ninguém sabe, só Deus pode te dar a resposta. Irmãos, eu queria só trazer você para a mensagem, para fazer você pensar comigo. Porque qual é o trabalho do Espírito Santo? É vir até você, o trabalho dele é convencer. Se eu estou andando num caminho que estou agradando a Deus, ele então vai confirmando os meus passos. A cada passo que eu dou de fé em fé, ele vai confirmando os meus passos, porque eu estou começando a agradar, eu estou entendendo, e aquilo que eu entendo, eu desfruto. O que eu não conheço, eu não posso desfrutar. Então, mas quando eu estou andando errado, ou vou fazer alguma coisa que eu tenho dúvida, e eu não tenho certeza daquilo que eu vou fazer, se vai dar certo ou não, então eu preciso que o Espírito Santo me aconselhe, me ensina, me direciona a sua vontade. E é bom quando ele encontra o nosso coração sensível, sem preocupação. Estamos aqui agora, isso quer dizer, eu não estou preocupado com o que está acontecendo dentro da minha casa,
ou com alguém da minha família. Eu estou aqui agora para ser alimentado, o meu espírito, o homem interior, preciso alimentar. Se você estivesse no lugar dos discípulos, eu queria que você pensasse assim. Se você estivesse no lugar dos discípulos e tivesse visto vários paralíticos andar, Jesus levantando vários paralíticos, qual seria a minha e a sua reação? Se você visse Jesus ressuscitar os mortos, como ressuscitou Lázaro, ressuscitou aquele menino, o filho daquela viúva, que Jesus trouxe a vida, ele sendo a ressurreição, que Jesus trouxe a existência novamente, Lázaro, tirando ele do sepulcro. O que você faria se você estivesse lá? O que você faria? Se você estivesse sendo ensinado 3 anos e 6 meses, e aquele ensinamento é a pura verdade. Imagina, né? Às vezes a pessoa desconfia do pregador. Às vezes a pessoa desconfia se aquele homem está falando a verdade ou não. Mas imagina Jesus ensinando, e você saber que da boca dele só saía verdade. Se você estivesse lá, se eu e você estivéssemos lá, durante 3 anos e 6 meses, vendo todas essas maravilhas, e vendo pessoas sendo ressuscitadas, qual seria, o que seria, como seria a nossa vida? E é justamente isso que eu quero trazer à tua mente para essa mensagem que nós lemos aqui em Samuel, porque se você ora por alguém que está desempregado, e essa pessoa então está há muito tempo desempregado, e aquela pessoa entende, depois que o pastor orou, a porta de emprego abriu, e eu tenho sido muito abençoado nessa porta de emprego. O que você espera de uma pessoa assim? Que essa pessoa então, ela vai se agarrar a Deus, né? Vai se agarrar a Deus. Se está sem igreja nenhuma, vou ficar naquela igreja, porque eu estava numa sequidão, eu estava no deserto, e de repente, lá naquela igreja, eu ouvi uma palavra que mudou meu casamento, mudou minha vida. O que você pensa? Que aquela pessoa vai ficar naquele ministério, que aquela pessoa vai seguir Jesus, ser fiel a Deus ali. Agora, por que os discípulos, eles tinham problemas entre eles, problemas de relacionamentos, se eles eram ensinados pela verdade? Por que os discípulos fugiram quando Jesus foi crucificado? Por que Pedro negou Jesus 3 vezes? E ele disse que ele daria a vida dele. Ele daria a vida dele. Por quê? Como é que pode uma coisa dessa? Como é que pode você não seguir uma pessoa dessa? Não andar com uma pessoa dessa? Como é que pode? E a explicação, irmãos, ela é única, a explicação. Porque as pessoas, elas vão à igreja, elas mesmo contam, o caroço sumiu, sem gastar R$1. Quanto seria uma cirurgia para tirar aquele caroço do seio? Quanto seria uma cirurgia de uma perna? E Jesus curou a pessoa. Qual seria a motivação daquela pessoa? Eu fui curado por Jesus, o câncer saiu, a AIDS saiu do meu sangue, agora eu vou seguir Jesus. Aí você ouve falar que aquela pessoa voltou para as drogas. Você ouve falar que aquela pessoa, que o câncer saiu, não se afirmou com Deus. Por que será? Por que será?
Só uma explicação. E a explicação que há é a única verdade. Porque a paralisia, a cura da paralisia, a porta de emprego que se abriu, alguém da família que foi liberto pelos demônios, alguém que foi curado sua alma da depressão, todo tipo de problema que a pessoa tem, ela esqueceu daquilo que Deus fez por ele e por ela. Por quê? Porque sem o Espírito Santo, irmãos, você pode ver o morto que você está. Sem o Espírito Santo, você pode ver Moisés e Elias se transfigurar por Jesus. Sem o Espírito Santo, você vai ver aquilo ali e depois você vai negar ele 3 vezes lá na frente. E é por isso que às vezes a gente, meu Deus, como que essa pessoa foi tão impactada com uma revelação de Deus? Foi curada pelo Espírito Santo. Olha que Deus misericordioso. Olha o que Deus fez no casamento dela. Estava destruído o casamento dela. O casamento dele estava desfazendo. A mala já estava até pronta. E Jesus entrou e restituiu aquele casamento. Então esse casal vai se afirmar agora em Deus. Esse casal agora ele vai fazer uma aliança poderosa com Deus, que ninguém vai acreditar, porque vai ser tão forte que Deus vai fazer. E aquele casal esquece de Jesus. Ficamos pensando, por quê? Porque o meu parente viu um milagre na televisão, para andar, viu. E até chegou para mim e disse, poxa, eu vi, quando o pastor orou na televisão, eu vi o braço do rapaz voltar para o lugar. Eu vi as pernas da criança crescer, eu vi. Até fala, se viu. Por que então não seguir Jesus? Porque sem o Espírito Santo, irmãos, todos os sinais, todas as maravilhas de Deus, sem o Espírito Santo, é como nada aos olhos das pessoas. Elas não se convertem por causa dos sinais que elas estão vendo. Elas se convertem porque Deus o convence. E aquela pessoa então passa a crer, fazer uma aliança com Deus e passa a ter uma vida transformada com o Senhor. E custou muito eu aprender isso. É igual uma irmã aqui na igreja, que ela tinha 5 cistos, engravidou uma vez, perdeu. E ela então começou a vir à igreja, firme. E eu do altar falei para ela, põe a mão na sua barriga. Ela colocou a mão na barriga, eu fiz uma oração. Deus curou ela aonde ela estava. A médica examinou e disse, é impossível você engravidar. Mas você engravidou. Fez o exame. Os 5 cistos enormes tinham desaparecido com uma oração feita. O que você pensa? Agora essa pessoa vai se agarrar com Deus, não é assim? Imagina! Imagina você chegar ou passar e a médica chegar e falar, era impossível isso, você está grávida e você está curada. E a pessoa testificar, foi na igreja, o pastor profetizou para mim. Então você fica nessa igreja, porque nessa igreja tem um Deus vivo, falou para ela. Aí o que você pensa? Essa pessoa vai se afirmar com Deus. Essa pessoa agora vai se agarrar com Deus, por quê? Um grande milagre aconteceu. E a pessoa não se afirmou com Deus. Aí você fica, meu Deus, por que, Senhor? Por que isso, Senhor? Por que acontecem essas coisas?
Aí o Espírito Santo vai dizer, porque ele ensina. Ele disse, uma pessoa assim, o Espírito Santo, você pode ver o paralítico andar, que não adianta nada. Chega para a pessoa da sua família, para o seu pai, para a sua mãe, para o seu irmão, fala assim, você crê em Deus? Creio. Você crê em Jesus Cristo como Salvador? Creio. Então por que você não segue? Porque sem o Espírito Santo, sem ele, a pessoa pode ver muitos paralíticos andar na frente dela. A pessoa pode ver muitos cânceres saindo na frente dela, muitos exames na frente dela, dizendo está curada, está curada, está curada. Se a pessoa não recebeu o Espírito Santo, aquilo ali é como se fosse nada aos olhos. É como se fosse algo. Por isso que às vezes você talvez não entende que você orou por uma pessoa e aquela pessoa foi abençoada e não se afirmou com Deus. Como pode uma coisa dessa? Como é que você pode orar por alguém e a pessoa testificar depois que você orou, mudou tudo, e a pessoa não conseguir abraçar aquele que abençoou? Por quê? Porque sem o Espírito Santo, a pessoa não pode nada, despreza tudo que é feito, e é por ele que vamos ser apresentados a Cristo, por ele. Porque qual é o trabalho do Espírito Santo? É convencer a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. O trabalho do Espírito Santo é apresentar ao Salvador. Por isso o Espírito Santo foi na casa de Cornélio, através de Pedro, para falar com ele. Porque Cornélio, por mais que ele tinha ajudado muitas pessoas, por mais que Cornélio tinha feito coisas boas, e era respeitado onde morava, era um homem temente a Deus, ele não conhecia Jesus. E a função do Espírito Santo era convencê-lo. Convencê-lo que só um Salvador e um nome dado entre os homens a qual devamos ser salvos: Jesus Cristo. Então, é o que nós estamos aqui meditando, porque essa pregação é para você meditar, porque seus pais, suas famílias só irão se converter se eles receberem o Espírito Santo. Se eles receberem o Espírito Santo. Porque Jesus falou que sem o Espírito Santo você não vai poder fazer nada. Então você vê pessoas negando Jesus. Você vai ver pessoas testemunhando uma cura, uma libertação, mas logo após negando Jesus. Você vai ver pessoas testemunhando que uma porta se abriu onde era impossível se abrir, mas logo depois você vai ver essa pessoa negando Jesus. Por quê? Porque para que seja válido verdadeiramente dentro do nosso coração todos os sinais e prodígios, é necessário receber o Espírito Santo. Então eu passei a entender isso, porque eu tinha muita dúvida sobre essas coisas. Eu tinha muita dúvida, por que não muda isso? Por que essa pessoa que veio de um impacto de um milagre
uma semana depois esqueceu tudo que aconteceu. Como isso, gente? Como isso? Porque só existe um mediador entre Deus e os homens. Agora o Espírito Santo, ele quer nos levar a Cristo, a conhecer o reino, a conhecer o Salvador. E cada vez que eu entro no reino, conheço as justiças que temos que praticar todos os dias, essa justiça que temos que praticar todos os dias, eu vou me aproximando. E é por isso que você vê uma multidão recuando, uma multidão de evangélicos recuando, né? O que você vê é uma multidão de evangélicos recuando e uma minoria se aproximando. Uma multidão questionando as doenças. Não vou à igreja porque tem doença, não vou à igreja porque tem esse problema, eu não vou à igreja por causa disso. E você vê uma minoria se aproximando de Deus, conhecendo o reino de Deus, se enchendo do Espírito, se enchendo do conhecimento da vontade de Deus. Por isso eu quero trazer você para essa palavra. A função do Espírito Santo é convencer. O teu pai, sua mãe, não vai te convencer. Não vai te convencer. Sabe por que não vai te convencer? Porque você não deixa de convencer. Porque todo o conselho do pai ou da mãe é para convencer o filho e mostrar: filho, eu já errei aqui muito aqui, e você está no mesmo caminho que eu já errei um dia. Ah, mãe, pai, se você já errou, se você já fez isso, a vida é minha. Então, o trabalho do Espírito Santo é convencer. É convencer você que, se você não buscar de todo o coração o Espírito Santo, uma busca intensa, uma comunhão intensa, você não vai suportar o que está para acontecer. Não vai suportar o que está para acontecer. O que está para acontecer é algo terrível. O que está para acontecer na face da terra. E a igreja vai ter que enfrentar isso. Vai ter que passar por isso. Por isso, lembrei daquela passagem que o Senhor falou para Gideão: os covardes olham para trás, voltou para trás, porque eram pessoas que não queriam buscar a Deus, não queria ter uma comunhão com Deus, queria estar no meio, queria estar junto, queria estar no meio, mas não queria estar naquela busca intensa. E é assim, querido, é assim, sem o Espírito Santo, e ele é tão desprezado, ele é uma pessoa desprezado pelos seus próprios filhos, é o Espírito Santo. E nós precisamos aqui refletir sobre isso. Precisamos refletir, porque Deus chamou Saul. Deus me chamou, Deus chamou você. Lançou a rede do Espírito Santo, nos trouxe. Está nos arrastando para a praia. Enquanto estamos sendo arrastados para a praia, temos ainda chance de mudar, se não somos mudados. Porque um peixe fora da água, ele morre.
Então, Deus chamou Saul. Já estava no coração de Deus aquilo ali. E o que ele faz? Ele fala com o profeta Samuel. Fala com o profeta. Profeta, amanhã vai vir um homem aí, e esse homem é assim, assim, assim. Ele é filho de fulano, ele tem uma boa altura. Ele fala com o profeta. Porque Deus revela o profeta que ora, que se consagra. É por isso que a pessoa chega na igreja e parece que alguém contou a vida para o pastor. Mas como é que o pastor sabe dessas coisas que acontecem dentro da minha casa? Alguém contou para ele. Porque antes de você chegar, Deus começa a falar. Vou trazer um povo aqui, vou trazer essa pessoa aqui, e essa pessoa está com problema. Por causa de quê? Por causa do Espírito Santo. Por causa do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é ele que revela o oculto e o escondido. O Espírito Santo revela o oculto e o escondido. Revela até o sonho que você tem, ele revela para o profeta. Porque Deus conhece sua vida. Conhece você por dentro e por fora. Eu chamei Samuel. Ele está vindo. A jumenta do pai dele se perdeu. Ele está procurando a jumenta, mas ele não sabe que fui eu que ocultei a jumenta, e ele também não sabe que o meu anjo está trazendo ele. Está vendo? Como é que são as coisas? Mas amanhã ele vai se apresentar até você aqui. E diz o texto que Saul se apresenta ao profeta para consultar sobre algo que perdeu, que era a jumenta. A jumenta não havia se perdido, a jumenta estava escondida debaixo das asas do Senhor. Sabe quando você procura uma coisa dentro de casa e você passa 10 vezes por aqui e você não acha? Aí depois você, achei, está aqui. Parece que está oculto, né? Aquilo. Estava bem ali. A jumenta estava bem ali perto. Mas estava oculto. Por quê? Porque que Deus queria trazer para fora Saul. E às vezes, para Deus trazer para dentro da igreja, algo tem que acontecer na nossa vida. Algo tem que acontecer. Algumas perdas temos que ter. Às vezes algumas perdas temos que ter para se aproximar do que Deus quer fazer. Saul foi chamado, mas não era ungido. E talvez seja isso que você esteja entendendo. O que eu também não entendia. Como eu sou chamado por Deus? Eu sou chamado por Deus, eu tenho chamada. Você tem chamada. Aquele servo tem chamada, aquele outro tem chamado. Eu chamei a todos. Mas para ungir, é aí que está o segredo. Para que Deus venha nos ungir, Ele vai nos testar. Ele vai nos testar. O apóstolo Pedro era chamado por Deus. O apóstolo Tiago, André, Mateus era chamado por Deus. Mas por que eles? Porque eles vendo os paralíticos andar não se afirmaram. Porque eles discutiam com o outro. Porque eles negaram Jesus.
E como Jesus mais precisou, eles fugiram, abandonaram ele. Todos foram chamados. Mas Jesus nos mostrou ali que eles não eram convertidos porque não tinham Espírito Santo. É o que acontece na igreja hoje. Você olha para a pessoa, parece que aquela pessoa, ela foi chamada por Deus. Está vindo para a igreja, não falta o culto, está vindo direitinho. Então, de repente, aquela pessoa some da igreja. E quando você vai procurar a pessoa, eu fiquei desanimado, por quê? A pessoa foi chamada, mas faltava-lhe ser ungida, receber o Espírito Santo. E Deus sabia que uma pessoa sem o Espírito dele não poderia exercer autoridade nenhuma. Porque sem o Espírito Santo você não pode exercer autoridade alguma. Porque espíritos de demônios só obedecem o Espírito Santo. É por isso que você luta contra os demônios. E Deus está dizendo, se você lutar contra os demônios, você vai lutar com força e com violência. Você não vai vencer. Se você tentar lutar contra os demônios com força e violência, vai chegar uma hora que você não vai ver os demônios caírem. Você não vai ver o demônio derrotado. Você então vai recuar. Aí Deus nos ensina, você precisa receber o Espírito Santo e ser ungido. Então essa multidão de pessoas que se desvia da igreja é porque desprezaram o Espírito Santo. Desprezou o Espírito Santo, você despreza a pessoa. Você despreza o companheiro. Você despreza o amigo. Porque o Espírito Santo, ele é amigo, ele é companheiro, ele é consolador, é ele que ensina toda a verdade, toda a verdade. Imagina o Espírito Santo te ensinar toda a verdade. Já parou para pensar sobre isso, igreja? Você imagina o Espírito Santo te ensinar toda a verdade? Toda a verdade.